mirou numa coisa e acertou em outra coisa? Será que foi isso mesmo que fez o Tribunal de Contas da União? Ou fez os ministros já pensando em abrir brechas para o ex-presidente Jair Bolsonaro? Eu estou falando da decisão que desobrigou o presidente Lula a devolver um relógio Cartier avaliado em R$ 60.000, que ele recebeu em 2005, no seu primeiro mandato, quando fez uma visita à França. Depois, lá em 2016, veio a vir uma decisão do Tribunal de Contas da União de que apenas itens personalíssimos deveriam estar no acervo. Aí muita gente estava misturando as coisas, dizendo que então isso agora vai acabar inocentando o Bolsonaro no caso das joias. Está uma confusão danada, por isso a gente vai pôr a bola no chão e vai explicar para você direitinho o que se passa em relação a essa situação. Paty, então, sem mais delongas, roda a vinheta para a gente começar. Bom, nós temos hoje a nossa bancada, que a gente já vai ver aqui na tela. Eu falo de Brasília, capital federal. Temos o Jamildo Melo, que nos honra com a sua presença aqui, da cidade do Recife. Ele que é o jornalista do jamildo.com, passagem fundamental para a gente ficar sempre bem informado. E também é comentarista da CBN Recife. Aqui ao meu lado, embaixo, está o Acácio Miranda, ele que é doutora em Direito Constitucional e nos atende aqui para justamente falar quais as implicações dessa decisão do Tribunal de Contas da União. E o já conhecido da nossa audiência, de todo o Brasil, querido Marcelo Madureira, jornalista e humorista. Bom, eu vou começar pelo Jamildo, que está aqui ao meu lado, Jamildo, para te perguntar sobre essa decisão do Tribunal de Contas da União. É bem, na verdade, né, Jamildo, que, em primeiro lugar, a decisão técnica dos ministros do TCU é bem diferente da repercussão política disso tudo. E, nesse sentido de repercussão política, foi um prato cheio para os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro dizer, aí tá vendo, tá sendo um tratamento diferente, então o Bolsonaro não fez nada de errado ao comercializar as joias. Primeiro que o Lula não vendeu esse Cartier de 60 mil. E 60 mil para 6 milhões tem uma diferença grande aí. Mas deu discurso para todos os lados, né, Jamilton? Exatamente. E por uma coincidência do destino, né? Ontem eu estive com o Bolsonaro aqui na CBN, junto com meu colega Aldo Vilela. Nós entrevistamos o presidente por volta de uma hora e pouco. Essa entrevista vai ao ar amanhã, sexta-feira, entre 15 e 16 horas. Convido a todos para acompanhar, porque no mínimo está divertida. Ele, para variar, chama Lula de ladrão, e fala sobre TCU também, fala sobre Michele, garante que vai ser candidato em 2026 e ainda comentou especificamente a decisão do TCU, fazendo o tom era de alívio e era de comemoração, porque ele alega que, por analogia, ele pode liberar agora esse material todinho, pode se sentir liberado, né, das acusações. Agora, o que é engraçado, ele também prometeu pegar um desses conjuntos, um desses todos, e vendê-los e mandar lá a arrecadação para a Santa Casa, eu acho que é Juiz de Fora, é isso? Santa Casa Juiz de Fora, para o pessoal que salvou a vida dele lá, por conta do episódio da facada. Essa foi uma promessa que ele fez ao ar e disse que estava falando para a gente em primeira mão sobre isso. E agora eu fiquei muito curioso para assistir essa entrevista, que vai, portanto, ao ar na CBN Recife, 3 horas da tarde, mais ou menos. É isso, né, Jamildo? Mas o Jamildo já nos deu um gostinho aqui, horas, mais ou menos. 3 horas, seguramente. 3 horas seguramente. Então a gente vai estar todo mundo ligado na CBN Recife para ver essa fala do ex-presidente, que o Jamildo já nos indicou que vai nesse tom mesmo de alívio, de dizer então que o caso das joias não tem problema nenhum. Ô Acácio, agora nós já temos aqui na tela também a doutora Jaqueline Valles, olha, para a gente reforçar o nosso time aqui de especialistas em direito, para a gente falar tintim por tintim do que se passa. Muito obrigado, viu, Jaqueline, por aceitar nosso convite. Jaqueline, que já esteve aqui conosco, é advogada criminalista. Ô, Acácio, eu vou passar primeiro para você
E para te perguntar um pouco, para a gente fazer por partes aqui. Em primeiro lugar, como você viu a decisão do Tribunal de Contas da União de que Lula não precisava devolver este relógio que recebeu? Você acha acertada essa decisão do TCU, que seguiu o entendimento do ministro Jorge Oliveira? Boa noite, Afonso, amigo, Boa prazer noite. revê-lo. Há tempos não fazíamos nenhum programa junto, É então é um prazer verdade. estar com você. Ao Jamildo, à Jaqueline, ao Marcelo e todos que nos acompanham aqui no My News. Eu acho que já era esperada essa decisão do TCU, Afonso, por uma questão muito mais processual do que de mérito. Por quê? O relógio do Lula, e você bem disse, foi dado no primeiro mandato, mais especificamente em 2005. E a regulamentação do Tribunal de Contas da União, ela só aconteceu em 2016. Portanto, até 2016, nós tínhamos um cenário nebuloso, onde os presidentes e a presidente recebiam determinados presentes e não tinham critérios para que eles determinassem se esses presentes eram seus ou eram pertencentes à União, à presidência da República. Depois dessa regulamentação, que, diga-se de passagem, também é bastante discutível, mas depois desta discussão, nós temos um mínimo de critérios para que sejam utilizados, para que os presidentes determinem: isso é meu, isso deve ser destinado ao acervo da presidência da República, isso é personalíssimo ou isso não é personalíssimo. Repito, como os fatos inerentes ao Lula aconteceram antes da regulamentação, nós não tínhamos um norte. Então ele fez o que ele achou conveniente naquele momento, e por mais que o TCU discorde, como a legislação não valia à época, ele não está sujeito a algo que não tinha validade. Acácio, você sabe que eu estava assistindo o julgamento do Tribunal de Contas da União e o Ministério Público, que estava lá representado, e muita gente fica, não é, doutora Jaqueline, falando: mas o Lula recebeu foi 11 containers, e é uma coisa absurda que aconteceu, e a própria representante do Ministério Público diz em alto e bom som, e está lá disponível para quem quiser ver, que isso foi feito uma auditoria em todos os presentes recebidos por Lula e Dilma, que o TCU esteve presente, etc., e que eles falaram para devolver todos os bens que eles entenderam que não eram personalíssimos, e esse caso, portanto, foi encerrado com uma ampla auditoria que foi feita na ocasião. Aí eu queria te perguntar, Cássio, ainda passando para você, depois queria ouvir a doutora Jaqueline, sobre este ponto que foi levantado. Há mesmo ou não uma brecha para a questão das joias relacionada ao ex-presidente Jair Bolsonaro? Tem isso na decisão do TCU? Afonso, é difícil a gente discutir direito, e a Jaqueline sabe disso, nesse momento de polarização, porque as pessoas primeiro acham um posicionamento e depois elas procuram um argumento que se encaixe no seu posicionamento. É difícil a gente falar se isso vai ajudar ou não vai ajudar o Bolsonaro por algumas razões. Primeiro, é uma jurisprudência, mas a jurisprudência não é aplicada automaticamente a casos que digam respeito às mesmas situações. Em segundo lugar, como eu disse há pouco, o Tribunal de Contas, no caso do Lula, levou em consideração o critério temporal. Os fatos aconteceram em 2005, a legislação é de 2016, portanto posterior aos fatos do Lula. Anteriores aos fatos do Lula. No que diz respeito ao do Bolsonaro, os fatos aconteceram em 2019, 2020 e 2021. Portanto, os fatos são posteriores à regulamentação. Então, em um não existia nenhum norte, no outro existia um norte. Mas também é fato que esse viés personalíssimo
tratado pela regulamentação do TCU, ele dá margem a certas interpretações. Então, o Bolsonaro vai levar isso em consideração, a defesa do Bolsonaro levará isso em consideração. E a gente tem que levar em consideração mais um fato. O Bolsonaro hoje trocou a sua defesa. O Fábio Weingarten, que é advogado, mas não tinha uma grande experiência de atuação perante o TCU, foi destituído e provavelmente nos próximos dias será constituído um advogado que tenha mais afinidade de atuação no TCU, para que ele tenha mais capacidade de manobrar essa jurisprudência em relação ao Bolsonaro. E também tem um outro viés, que o Bolsonaro é processado criminalmente por esses fatos. Mas aí a Jaqueline tem mais afinidade com o tema do que eu e vai poder falar melhor sobre isso. Então tá bom, então eu vou passar a bola para a Jaqueline, porque é isso mesmo, né, Jaqueline? A decisão, nós estamos todos dizendo, no âmbito do Tribunal de Contas da União, que determinou, inclusive por unanimidade, que o Bolsonaro devolvesse joias e armas que ele recebeu da Arábia Saudita. Mas isso se desdobrou muito mais. A Polícia Federal fez um inquérito, já pediu o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 11 pessoas, inclusive o Mauro Cid, o pai dele, enfim. Aí já no âmbito realmente criminal, porque houve aquela atrapalhada que a gente acompanhou da venda das joias no exterior, e eles lá na mensagem de WhatsApp, a gente tem que ser muito franco, eles sabiam que estavam fazendo coisa errada, tanto é que eles falam isso, né? Todo tempo eles ficam ali conversando, olha, mas isso aqui não vai dar problema, como é que vai, para lá, para cá, eles mesmos discutiam isso internamente. E depois que a TCU manda devolver, há aquele processo todo de recompra das joias. Frederico Assef, um bom samaritano, vai lá por conta própria para fazer esse processo de resgate de um Rolex e por aí vai. Então eu queria que a senhora nos ajudasse a entender, doutora Jaqueline, como que isso pode influenciar nessa questão de indiciamento que já foi feito pela Polícia Federal. Tem alguma possibilidade disso macular a questão da Polícia Federal e que agora a Procuradoria-Geral da República vai estar se debruçando? Doutora, a gente não está... Agora estamos te ouvindo, perfeito. Está sim, perfeito. Sim, sim, sim. O professor Acaso falou muito bem, muito bem. É difícil, né, você entender que depois que há uma decisão, todos vão tentar se pegar essa decisão. Na época, eu só vou retomar para ter o meu raciocínio. Na época, realmente, como o professor Acaso falou, não havia uma regulamentação. Depois de 2016, houve um posicionamento, uma orientação que não fosse considerado bens da União, né? Tudo que fosse personalíssimo. Eu li essa orientação hoje, essa depois de 2016, até para conversar com o nosso encontro aqui, e eu particularmente entendi que há uma situação bem vaga, né? Nós não podemos... Olha, os objetos que são de presentes, que não sejam personalíssimos, quem é que vai dizer o que é personalíssimo e o que não é personalíssimo? Quem é que vai dizer se aquilo lá é de tom, é um objeto que representa... é um presente para o representante da União ou é um presente para a União? Então, sinceramente, eu acho que a defesa de Bolsonaro irá sim se apegar a essa decisão com unhas e dentes, tá? Até para ele falar assim, olha, é o mesmo caso. Se antes não havia regulamentação, e por isso que vocês estão concedendo ao ex-presidente que ele permaneça, ao Lula, na época, que ele permaneça com as joias, e agora essa regulamentação é muito vaga, é muito aberta. Eu não posso ter essa dualidade de entendimento que não seja claro para punir alguém. Então, eu, olhando de um jeito como advogada criminalista, entendo que a defesa do Bolsonaro irá sim dizer, olha, esse posicionamento depois de 2016, ele não define claramente para deixar tal ponto de punir e não punir o anterior. Não houve um esclarecimento do que pode e o que não pode. Então, essa dualidade nós chamamos de um tipo aberto, mas não é tipo,
uma decisão aberta, ela não pode servir, nesse momento, eu estou entendendo que eu acredito que a defesa do Bolsonaro vai colocar assim, ela vai querer o mesmo tratamento por falta dessa definição. Então, nesse caso, eu acredito que irá sim o indiciamento ser abalado, ele deve pedir o trancamento do inquérito policial em razão de falta de crime, ele deve pedir o trancamento da própria investigação toda em razão dessa decisão. Eu entendo que ele vai sim, obviamente, pedir, e o posicionamento do judiciário deverá levar em conta essa dualidade. Eu tenho um posicionamento extremamente aberto e eu tenho uma decisão que é aberta, mas ela é orientadora. Então, o judiciário terá que se debruçar com bastante calma, tá, sobre esse fato. Doutora Jaqueline, só para a gente também trazer um ponto aqui, as decisões do Tribunal de Contas da União não são vinculativas ao Supremo Tribunal Federal, né? Já há um histórico consolidado do Supremo derrubar decisões até do plenário do próprio Tribunal de Contas da União. Isso pode vir a acontecer novamente, quer dizer, esse caso vai chegar ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo vai dizer que o caso das joias vai seguir independente dessa posição do TCU, não é isso? Exatamente. Tá? O STF não é subordinado a isso, o STF ele tem um posicionamento próprio, obviamente o TCU serve como orientação, mas não definidor, definidor não, nunca. Pois é, por isso que a gente tem que aguardar o que dirá o Supremo Tribunal Federal. Mais uma vez, a bola estará com o Supremo Tribunal Federal, né? Marcelo Madureira, você sabe que agora o presidente Lula disse que esse relógio aí ele quer mais devolver, que não tem apego nenhum com esse relógio da Cartier, mas agora eu queria saber o timing das coisas. Pois é, vale a pena devolver, não vale mais, já devia ter devolvido lá atrás, como é que fica isso, Madureira? Bom, primeiro, boa noite, Jaqueline, boa noite a Cássio, boa noite Jamildo, boa noite Afonso e boa noite a todos aqueles que nos acompanham. Prazer estar aqui novamente com vocês. Mas eu acho o Brasil um país muito peculiar, né? Um país singelo, em que a gente, com todo respeito ao Cássio, Jaqueline, mas realmente essa nossa herança maldita desse bacharelismo ibérico, secular e atrasado, né, manda o bom senso para baixo do tapete. Esse processo, essa discussão, jazia numa gaveta qualquer lá do TCU, Tribunal de Contas da União, né, e de repente foi ressuscitado, sei lá por que forças, né? No meu entendimento, né, eu presumo que até simpatizantes do presidente Lula, né, da candidatura provável do presidente Lula em 2026, que tenham ressuscitado esse Lázaro aí, né, dessa questão aí do relógio, justamente para abrir essa brecha para o ex-presidente Bolsonaro, no caso também do seu acervo de joalheria. Né? Não me importa se o relógio custa 6 ou 6 milhões, não importa. O problema, o meu entendimento do caso é o seguinte: o cargo de presidente da República, entre outras coisas, é um cargo de representação. Né? Então, fora os presentes que ele ganha dos filhos, dos netos no Dia dos Pais, né? Aquele cinto, aquela caixa de lenço, aquele desenho que o neto fez na escola, né? Qualquer outro presente que ele receba dentro do exercício do seu cargo, seja o Bolsonaro, seja o Lula, são presentes de representação, ou seja, eles estão ali representando o povo brasileiro que os elegeu, né? E, portanto, essas prebendas, né? Da agenda à folhinha até o Rolls Royce prateado, pertencem, de fato, né, à sociedade brasileira, ao conjunto brasileiro lá,
né, que ele pode mandar colocar num museu, ou que seja lá o que for, mas não são, em hipótese alguma, no meu entendimento, não importa a lei, não importa, manda o bom senso, eu não sou, evidentemente, eu sou humorista, sou jornalista, sou um mero brasileiro, um pagador de imposto, cidadão, não tenho conhecimento jurídico praticamente nenhum, mas o bom senso me ensina, né, e a compostura, né, o bom comportamento, né, saber lidar com a coisa pública de maneira justa e correta, não se ficar preocupando com o relógio da marca X ou Y, ou do conjunto de brilhantes, nada disso me pertence. Isso pertence ao Tesouro, à União, ou seja lá o que for. Não tem por que nem entrar em disputa, né? Agora, evidentemente, ressuscitar esse processo é de grande interesse, né, para que você possa também ressuscitar, comece um processo de ressuscitação da candidatura do Bolsonaro em 26, que, no meu entendimento, também é o candidato ideal que o Lula tem, é o candidato, é o oponente dos sonhos do Lula, né? Então você, por uma visão mesquinha e egoísta da política, você arremessa mais uma vez o cenário político, né, nesse campo da polarização, nessa discussão que é, por si só, uma discussão mesquinha, inútil, né? O Brasil, nós temos tantos problemas, né? A nossa população, em sua grande maioria, vive tão aflita, e estamos aqui nós discutindo, né, se pode ou não ficar com um relógio, né? Não importa o preço do relógio ou qualquer coisa que seja. É lamentável que isso aconteça, né? É lamentável que isso tudo aconteça, e eu fico aqui, na verdade, me causa um pouco desculpem, eu não quero ser chulho, mas eu fico sem saco de ficar discutindo essas filigranas jurídicas, essas coisas todas que se submetem ao bom senso, ao bom comportamento, a como as coisas devem ser, entendeu? Então, e a gente perde tempo e dinheiro com isso, porque esses processos custam dinheiro à sociedade. Horas, homens e mulheres de profissionais da justiça, né, de funcionários públicos, de jornalistas, né, de todos. Isso é um gasto de tempo e dinheiro para o nada. Quando essas joias são patrimônio da sociedade brasileira, ponto, parágrafo, vire a página. Vamos tratar do que interessa. Entendeu? Eu estou aqui um pouco cansado, porque o nosso trabalho todo, parece que a gente trabalha em site de treta, em site de fofoca. Entendeu? Isso ridiculariza e de certa forma, minimiza, né, o nosso trabalho. Entendeu? Porque essa é uma questão, é uma briga desculpem o termo, nada contra as lavadeiras, mas é um termo, é briga de lavadeira, como se dizia nos bons tempos. É bobagem. Desculpe a sinceridade. Imagina. Essa é a verdade. Essa sua visão de cidadão comum está reverberando aqui na nossa audiência, Madureira. O William Silva disse: penso mesmo que o Madureira estão recebendo por ser presidente e não a pessoa física. Tá ele colocando aqui para gente. E é algo realmente que a gente tem que ficar atento, porque por ter o bom senso que falta a essas pessoas, né, Madureira, a gente tem que ter a capacidade de se indignar com as coisas que não estão pelo caminho normal. Por exemplo, receber uma joia de milhões de reais e fazer aquele processo todo de compra. Eu fiz o dever de casa, viu, Madureira, sobre quem entrou com essa ação no TCU, e foi o deputado Biratã Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul. Isso lá em 2023. Foi ele quem, no melhor termo jurídico, provocou, então, o Tribunal de Contas da União
para essa questão. Embora o Tribunal de Contas da União, e os juristas e os advogados sabem muito bem aqui, ele não tem o nome de tribunal, mas ele serve, na verdade, ao Congresso Nacional para se analisar as coisas. É uma outra confusão. Por que chamar tribunal? Tinha tanto nome para chamar, vai para o Tribunal de Contas da União, gera uma confusão também, né? Ô, Jamildo, tem muitas pessoas participando aqui conosco, deixa eu só ler aqui alguns comentários. A Marisa Laterza fala, gente, lembrem-se de como esses presentes entraram e saíram do Brasil. A Cláudia Salles fala, presidente é uma coisa, propina é outra. Guilherme Moreira, personalíssimo é cueca e calcinha, e não um vale Armani ou vale Louis Vuitton, tá dizendo ele aqui, indignado também na audiência. Jamildo, é importante tudo isso, porque a Procuradoria-Geral da República está às vésperas de apresentar uma conclusão em relação a esse caso das joias. E é um caso que, na verdade, embora os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro tentem minimizar, causa muito desgaste a ele, né, Jamil? Causa sim. Eu anotei aqui para comentar, né, e concordo com o Madureira, eu tinha posto assim, ó, uma pouco besta essa discussão. Embora, no caso de Bolsonaro, os valores sejam significativos, são 18 milhões, se eu estou citando de memória aqui, então não é qualquer coisa. De qualquer maneira, o relógio era para Lula nem ter aceito isso, ou então ter doado diretamente para o acervo, tipo assim, vai se sujar com coisa pouca, é porque parece que nunca comeu mel e quando fica melado. Agora eu queria retroceder um pouco, falar da questão da própria justiça eleitoral. Olha, e citar aqui o meu Pernambuco, para você ver como esse país é esculhambado. O Bolsonaro esteve aqui na cidade, aliás, ele está aqui na cidade, e foi para Caruaru, foi para Gravatá, que é a agreste do estado, mas no primeiro dia ele saiu de Boa Viagem até o centro do Recife, fez uma carreata, como costumava fazer, e no meio do percurso lá tem a sinagoga, que vocês já devem conhecer, aqui no centro do Recife, a mais antiga das Américas, e a rua hoje em dia é liberada apenas para pedestres, não pode passar carro. O danado passou no meio da rua com a carreata dele. Tem uma segunda rua, Rua Nova, que na verdade é muito antiga, por isso que também ela é fechada ao trânsito, só passa pedestre. E não sei, parece que de propósito vai lá e passa também na Rua Nova. Em função disso, no dia de hoje, o Ministério Público Eleitoral vai e entra na Justiça, pede que seja suspensa qualquer atividade, porque no sábado já estava prevista, ou está prevista, uma nova atividade em que ele sai da padaria Boa Viagem, lá na praia, e vem até um clube aqui na avenida principal, Agamenon Magalhães. Obviamente vai gerar também outro tumulto. E a alegação foi, olha, não pode fazer campanha antecipada. Isso é claramente uma violação à lei. Não tem ainda nenhuma decisão da Justiça, né, em relação a esse caso, foi feito apenas o pleito, mas a gente imagina o que pode acontecer, porque em Caruaru, onde ele passou hoje, a quinta-feira, também foi acionada a Justiça Eleitoral e um juiz federal, um desembargador federal, analisando a questão eleitoral, disse, não, está tudo bem, a decisão de primeira instância lá da juíza eleitoral foi, tá aqui, excessiva e inadequada. Como é que pode? Não começou ainda a eleição. Como é que pode ser excessivo e inadequado? Ou a gente tem lei ou a gente não tem lei. Ou a gente cumpre ou a gente não cumpre, porque senão vira essa bagunça, tá? Só para dar um exemplo de como esse país é maluco. Olha, lembrando aqui, Dilma, o que aconteceu com Dilma? Ela foi impedida, mas ao mesmo tempo conseguiu manter os direitos políticos. Não podia ter essa separação. E o ministro da Justiça hoje, que era do STF, que estava lá arbitrando, conseguindo esse conchavo. Tudo tem que passar por um conchavo, não se pode ser correto 100%. É muito louco esse país. Aliás, falar em presente, é o país que os pastores, né, eles evoluíram tanto que eles não querem mais dízimo, eles querem ouro. Porque ouro derrete, ouro leva para qualquer lugar, não deixa rastro, não é feito conta em banco, que pode ser rastreável. Esse é o nosso Brasil, uma vergonha sem tamanho.
Ô, Acácio, deixa eu te fazer uma provocação aqui que eu estou pensando, porque eu vi Sim. muitas análises dizendo que o ministro Jorge Oliveira é aquela ala bolsonarista do Tribunal de Contas da União. Bem, na verdade, de fato, ele foi até da presidência da República, né, um secretário importante, e depois foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Como acontece no Supremo, que o Bolsonaro fala que tem 20%, existe também a porcentagem de Bolsonaro no Tribunal de Contas da União? Como é que é isso? Afonso, a gente tem que olhar a dinâmica para a indicação dos ministros do TCU é até um pouquinho diferente da dinâmica para a indicação de ministros do Supremo. No TCU, e você disse bem, ele é um órgão auxiliar do Legislativo. Todos os tribunais de contas, sejam eles da União, sejam eles dos estados e de São Paulo e Rio de Janeiro, que são os dois municípios que têm tribunais de contas municipais, eles são auxiliares do Poder Legislativo. Portanto, a escolha ou a indicação dos ministros se dá de forma alternada pelo Poder Executivo e pelo Poder Legislativo. No caso do TCU, portanto, o presidente da República indica um, Câmara dos Deputados indica outro e o Senado indica outro. Eles vão alternando dessa forma. E o Jorge Oliveira, que foi secretário-geral da Presidência da República do Bolsonaro e é militar como o Bolsonaro, é daquela ala de militares que integrou o governo do Bolsonaro, ele, por conta dessa proximidade, foi indicado para o TCU. Obviamente, num país ou num cenário ideal que destoa muito desse cenário que causa toda essa perplexidade no Madureira e no Jamildo, eles deveriam ser imparciais, mas não é necessariamente o que a gente acompanha no Brasil, especialmente nesses tribunais de contas que são integrados por ex-parlamentares, por ex-deputados, por ex-ministros de Estado, por ex-senadores. Se a gente olhar, por exemplo, o relator do caso do Lula foi o Antônio Anastasia, ex-senador da República e ex-governador de Minas. Então há essa peculiaridade e, verdade seja dita, os tribunais de contas são tribunais mais políticos, são tribunais mais politizados que aqueles vinculados ao Poder Judiciário, porque aqui cabe um outro ponto, por mais que eles sejam chamados de tribunais, eles não integram o Poder Judiciário. Repito, disse no começo e falo no final, eles são órgãos auxiliares do Poder Legislativo. Ô, Jaqueline, eu vou agora encabeçar uma campanha para mudar o nome dos tribunais de conta. Põe outro nome, tem tanto nome, pode funcionar. O tribunal não precisa, gera uma confusão realmente. Jaqueline, eu queria te ouvir, porque quem falou foi o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e ele disse que não tem nada disso, que a questão do inquérito que a Polícia Federal conduz não vai ser afetado, na visão dele, com essa decisão de investigação lá no TCU. Diz ele o seguinte, vou ler um pouquinho aqui, ó. Para a Polícia Federal, a investigação em questão envolve diversas condutas, além do recebimento das joias, omissão de dados e informações, ocultação de movimentação de bens, advocacia administrativa, dentre outras. Então, o que ele traz aqui, não é, Jaqueline, é que não vai ser fácil para o Procurador-Geral da República arquivar essa investigação das joias, porque tem muitas outras condutas ali tipificadas criminalmente, né? Sim, sim, exatamente. Quando o delegado pega e fala assim, olha, não é somente a joia, eu tenho outros elementos que envolvem outros tipos de crime, isso é uma visão muito clara da investigação que está muito correto. Mas o que nós temos que entender também é que, por mais que eu concorde muito bem com o Jamil, com o Madureira também, é o quê? Aqui, às vezes, dá a impressão que é uma bagunça. Às vezes dá a impressão que é uma bagunça. E a gente sempre fala assim, quanto mais o direito criminal é chamado, pior é para a sociedade, né? Mas o que nós temos no direito criminal? Nós temos coisas muito objetivas. Se tudo foi proveniente da joia que arrastou esses outros crimes, eu tenho que definir se essa joia está correta ou não. Se for definido que ela não está correta, embora tenha toda uma investigação, essa
não há crime sobre ele ter ficado com a joia, embora tenha desencadeado todas as outras investigações, essas outras investigações, elas deverão ser enfraquecidas. Agora, não. Eu vejo que uma coisa não tem nada a ver com a outra, que ela, embora tenha tido a joia, nós temos outros crimes, outros elementos que envolvam outras circunstâncias ilícitas. Então, tudo bem, vamos seguir em frente. Então, o procurador da República, ao receber todo esse bojo de investigação, que nós chamamos de relatório final, ele terá que fazer muito bem essa separação. Se estão interligados e tudo iniciou com a joia, e eu, procurador da República, entendo que a joia não há ilícito nenhum, eu vou ter os outros lados muito enfraquecidos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Eu vou denunciar num tipo penal, mas num outro tipo penal. Por quê? Porque, objetivamente, o direito penal ele é visto assim. Eu não posso criar uma ideia global. Eu tenho que acentuar a atitude nos itens no qual a lei me dá o respaldo para colocá-lo como autor do crime ou não autor do crime. Então, essa objetividade, o procurador da República terá que ser muito claro e cirúrgico, para que não haja nenhuma confusão. Pois é. É muito importante essa sua colocação, Janaína, justamente para a gente ver que também fora do direito e fora do Estado de Direito, o que tem aí de fato é a barbárie, né? Então, embora a gente se indigne e fique realmente querendo que o bom senso prevaleça, a gente tem que confiar, ao fim e ao cabo, na justiça, né? Que já diz, não sei quem diz, Madureira, que a justiça também erra, mas tem a prerrogativa de errar por último. É mais ou menos isso que acontece, né? Mas alguém tem que dar a palavra final em questões aqui conflitivas da sociedade. Você queria dizer alguma coisa, Madureira? Eu queria te perguntar do Eu acho que pior de tudo é a barbárie travestida de justiça. Entendi. Bom, aí você está... Pior de tudo é a barbárie travestida de justiça. Eu acho, se me permita, por favor, Acácio, discordar. Primeiro, viver em sociedade é uma atitude essencialmente política. Existem várias formas de fazer política, né? Existe a política com P minúsculo e a política do P maiúsculo, que trata do munus do Estado, né, da sociedade, que é aquilo que eu tenho certeza, Cássio, Jaqueline, se ocupam. Né? Não é o caso dele. Mas existe uma enorme contradição, porque o judiciário e sempre será, como faz parte da sociedade, de fato, uma atividade política. Agora, o judiciário brasileiro, infelizmente, né, é infiltrado e eivado, né, de maus, como é que eu vou dizer, maus juristas, maus juízes, maus desembargadores, não que sejam todos, né? É só uma minoria dos 90%, mais ou menos, que na verdade, esculacham com a justiça. Né? Aí você vai, tem que respeitar a justiça, senão é barbárie. Tudo bem, agora pior é quando a barbárie se traveste de justiça para cometer as maiores barbaridades. No próprio TCU, recentemente, naquela questão, né, da termoelétrica, que os irmãos Batista compraram e as dívidas foram perdoadas através do mecanismo criado lá pelo próprio Tribunal de Contas da União e as decisões monocráticas que o Supremo Tribunal Federal... Quer dizer, a falta de decoro também de muitos dos juízes do Supremo Tribunal Federal em comparecer, em convescotes, né, em receber prebendas, em se proteger. Tudo isso é muito vergonhoso. Então, o Afonso, a gente tem que aprender a separar e dizer as coisas têm nome e sobrenome, entendeu? E não é porque você se autodenominar, né, o justiça, o poder judiciário, que você vai exercer o que deve exercer. De fato, eu vou dizer, concluindo o seguinte, o Brasil é um país injusto. O Brasil é um país injusto, o Brasil é um faroeste. Se você tiver dinheiro para comprar bons advogados,
para contratar bons advogados e também, digamos assim, acertar bons pareceres com doutos, né, magistrados, e através de parentes colocados em grandes escritórios de advocacia, combinar sentenças, né? Você faz o que você quiser. Você rouba, mata, estupra, olha só, estupra, você faz o que Sim. você quer, entendeu? Porque você tem dinheiro. E com dinheiro você Eu, compra justiça. Então o Brasil é um faroeste, entendeu? Em Taguatinga é igual. O Brasil é uma grande Taguatinga, entendeu? Não tem justiça. Não tem. O nosso região povo urbana aqui. vive à margem da justiça. Isso, Isso não sou eu quem digo, é Raimundo Faoro, que por acaso exatamente. também era um grande juiz, inexcedível Grande. juiz. Eu já te contei, né, Madureira, que o Raimundo Faoro dá nome ao Palácio da Justiça, que é a sede do Ministério da Justiça aqui em Brasília. É uma contradição em termos, é um insulto à memória de Raimundo Faoro. Pois é, ele é um grande jurista realmente importante. O que o Ele é um Madureira grande falava jurista junto à pequenez, com a pequenez, né, do não Ministério. do Poder Judiciário, mas de muitas pessoas que hoje são responsáveis pela condução do Poder Judiciário. Mas o Palácio do Raimundo Faoro é o do Ministério da Justiça, esse ligado ao Executivo. Isso é uma Mas, ironia, Afonso, é uma ironia da história, é uma sacanagem, claro, é uma esculhambação. Entendeu? É a mesma coisa que eu vou chamar agora o Palácio Planalto de Palácio Marcola. Entendeu? Em homenagem a ex-presidiário. Né? gente, e só quando o Marcelo Madureira falava, por exemplo, fora a gente vê muitos registros de abuso de autoridades também, de pessoas do Poder Judiciário. Eu me lembro, não sei o nome, de um desembargador em Santos que na pandemia teve uma atitude muito deplorável de não querer aceitar as regras sanitárias. Então existe mesmo uma sorte aí de problemas graves. Jamildo, eu queria trazer um tema aqui, porque eu acho que a nossa audiência também quer que a gente comente, sobre uma decisão do ministro Alexandre de Moraes de soltar o Silvinei Vasquez. E esse assunto é bom que a gente comece com você, porque as blitzes do segundo turno aconteceram justamente aí no Nordeste do Brasil. O Silvinei Vasquez ficou mais de um ano preso, inclusive parece que emagreceu na prisão e etc. Agora foi liberado pelo ministro Alexandre de Moraes, mas com uma série de medidas cautelares. E uma informação que foi dada hoje também é que este inquérito que investiga a atuação da Polícia Rodoviária Federal tá para ser concluído e ver direitinho o que aconteceu aí, mas a gente sabe, né, que teve realmente muita dificuldade para eleitores votarem aí no segundo turno, né, Jamil? É verdade, uma vergonha para o Brasil, né, que isso tenha acontecido, como se fosse possível frear a vontade popular, como se a gente fosse uma Venezuela. Eu vou te confessar, eu viajo pouco, eu viajo muito pouco, não que eu não goste de dirigir, mas é porque tenho muitos compromissos aqui no Recife e quando eu passo hoje em dia na frente de um posto da Polícia Federal, o que eu sinto é vergonha. O que foi feito com essa entidade que você tinha tanto respeito é, assim, inadmissível. Esculhambaram a entidade, politizaram de uma maneira que a imagem tá na lama. É uma pena essa polarização jogada no meio das organizações policiais. Você fica indignado porque não deveria haver. É terrível. Mas no caso específico do ex-superintendente da Polícia Federal, né, ele vai completar agora um ano, é como se tivesse pena, vou soltar, ou você tem culpa ou não tem culpa. Como é que você leva um ano e você não decide uma questão? Para mim, isso é absurdo. Eu não sou advogado, quem pode falar melhor é o Acácio, a doutora Jaqueline, mas em um ano não dava para julgar, em um ano não dava para decidir se existe ou não existe e ter uma decisão de mérito. Então, eu vejo muita bagunça. As coisas parecem que são feitas só para atingir as manchetes de jornal. Queria voltar para concluir só umas observações aqui, me veio à cabeça sobre a questão, a gente estava falando aí do Lula, né? A PF, é correto que o TCU é administrativo, não é criminal, mas a PF, eu acho que erra quando ela vira comentarista dos assuntos. Agora mesmo está falando que não interfere no inquérito. Era melhor que deixasse para se pronunciar no inquérito, porque senão serve a polarização. Inclusive, esse caso desse relógio aí ressuscitado, como disse
Madureira, ajuda a ideia de perseguição para quem quer parecer perseguido, joga lenha na fogueira da internet, que está aí para transformar qualquer coisa numa guerra da própria polarização. E é um pouco diferente em relação ao Lula, nesse caso aqui, né, sem querer puxar brasa para o Lula nem nada, porque vocês lembram que teve um milico indo ao aeroporto de São Paulo e de forma vergonhosa tentando resolver, né, na carteirada a situação toda para liberar as joias. No caso de Lula, ele não tentou vender. O valor é diferente, um era 18 milhões, o outro é 5 mil, 7 mil, quanto for. E, para resumir, eu fico muito pouco, né, confortável para falar sobre a justiça, porque o que a gente viu e ouviu na Vaza Jato já desmoraliza boa parte da justiça, né? Não precisa nem chegar nos últimos escalões. Acácio, eu queria te ouvir sobre esse ponto que o Jamildo coloca. Na verdade, o que aconteceu com o Silvinei é porque o ministro Alexandre de Moraes entendeu que ele teria possibilidade de atrapalhar as investigações, por isso aceitou a prisão dele, mas não houve o inquérito ainda, né? O inquérito está para ser concluído. Aí eu acho que essa indignação, esse ponto do Jamildo, é mais com o trabalho da Polícia Federal. Em um ano não dava para ter dado andamento esse inquérito, ele ainda está pendente, portanto, de uma conclusão. Eu queria te ouvir sobre esses pontos. Primeiro, a gente tem que levar em consideração que a liberdade é a regra, a prisão é a exceção. Então, qualquer prisão antes de uma condenação definitiva, por conta desta excepcionalidade, ela tem que preencher alguns requisitos. E o Código de Processo Penal é bastante, diferentemente das regras do TCU sobre as quais falávamos, o Código de Processo Penal é bastante objetivo e cristalino ao determinar essas regras. Mas é importante a gente lembrar também, e isso extraindo da própria fala do Madureira, da fala do Jamildo, o judiciário não está imune a alguns processos sociais e o judiciário não está imune à polarização. E as críticas ao judiciário também, nos últimos tempos, não estão imunes a esse processo de polarização. Se a gente for olhar para o histórico do Poder Judiciário brasileiro, ele é historicamente moroso e, obviamente, essa demora acaba trazendo para as pessoas um sentimento de injustiça. Isso é inegável. As pessoas querem que a justiça seja aplicada ao caso concreto e quanto mais demorada uma decisão, seja ela condenatória, seja ela absolutória, isso traz um sentimento de injustiça. Isso traz um sentimento para as pessoas que o nosso judiciário não funciona. Mas é importante nós lembrarmos também que esse inquérito e todos aqueles que são desdobramentos dos fatos do 8 de janeiro, eles trazem uma grande quantidade de provas e a análise dessas provas demanda tempo, demanda uma atividade especializada e não necessariamente chega-se a um resultado de forma rápida. Então há esse contrassenso, há essa oposição de vontades que acaba trazendo uma indignação nas pessoas. Eu acho, olhando para as peças do inquérito às quais todos nós tivemos acesso, que há uma grande possibilidade de ele ser relatado nos últimos tempos e há uma grande possibilidade do Silvanei ser denunciado pelo Ministério Público. Mas ele vai responder a todo esse processo em liberdade e aí nós ficamos reféns um pouco da polarização. Algumas pessoas criticando, outras pessoas elogiando. Fato é que existe uma robustez de provas que dependia de uma análise minimamente técnica e criteriosa. Doutora Jaqueline, esse caso do que às vezes pode ser até legal, mas não é moral também, tem um caso do Silvinei Vasquez bem emblemático. Ele se envolveu nesses casos todos e aí, às pressas, ele pediu a sua aposentadoria e aposentou muito bem aposentado pela Polícia Rodoviária Federal aos 47 anos, muito jovem, já aposentado e agora enfrentando essa série de implicações. Tanto é que até essa questão da aposentadoria também entrou na mira do
do Ministério Público. Mas esse caso do Silvinei, ele é emblemático, né? A gente viu como isso gerou uma grande comoção no caso das eleições aqui no Brasil. Muita gente até perguntando, vai adiar o horário de fechamento das urnas? Teve tudo isso, a gente acompanhou para e passo, né? Acabou que não aconteceu nada, mas ele foi implicado e agora responde liberdade, como disse o Acácio, é o caminho natural, mas também quando o juízo entende que pode atrapalhar as investigações, tem mesmo que ter essa prisão preventiva, até porque ele é muito influente até hoje na Polícia Rodoviária Federal, né? Sim, sim, ele é muito influente, mas o Acácio falou muito bem, e por mais que cause uma estranheza, por mais que cause um desânimo, né? Como o Madureira falou, como o amigo também falou, é um desânimo, né? Você vê a pessoa, olha, a pessoa fez isso, na hora foi preso, beleza, bom, mas parece que esfria, quando esfria não tem mais culpa, não tem mais acusação. Não é que nós temos uma regra, né? Por mais que a gente não goste, eu goste, nós temos uma regra. A prisão preventiva é para prevenir. Aquela época, ele estava muito latente. Por quê? Porque ele poderia ter uma influência sobre as testemunhas, ter uma influência sobre o processo, sobre a investigação, porque ele tinha um cargo extremamente importante. Se ele permanecesse solto, ele poderia muito bem influenciar no resultado dessa investigação. Então, muito bem, foi feita a prisão naquele momento. Nós temos uma regra no Código de Processo Penal que exige que o juiz, ou magistrado, ou o desembargador, ou ministro, seja lá, ou aquele que decretou a prisão, reveja as causas que ela foi decretada a cada 90 dias. Se aquela causa que fez com que ele fosse preso naquele momento ainda persiste após 90, 180, a cada 90 dias vai ter que rever. Então, Alexandre de Moraes, obviamente, causa um desânimo, causa uma insegurança para a população, quando vê, pô, o cara fez isso e está solto, pô, meu vizinho fez muito menos e está preso, o cara fez isso, está solto e ainda ganhando aposentadoria. É tudo muito triste, é tudo muito injusto na situação, assim, a olho nu, isso é muito ruim de ver, mas nós temos regras, nós temos uma lei lá. Essa lei é ruim? Mas é essa que eu tenho hoje. É com essa que eu tenho que lidar. Porque se eu depender de ir na cabeça daquele que está tendo aquele momento a decisão, sem uma situação positiva, sem uma linha de ordenamento do pensamento, que é a lei, fica muito difícil. Então, eu entendo que ele vai continuar solto se ele não apresentar outros elementos que possam trazê-lo novamente à prisão. Porque o momento que ele é solto não significa que agora ele vai ficar solto eternamente só quando transitar em julgado. Não, isso não existe. Se ele tiver algum comportamento que faça com que preencha os requisitos da prisão preventiva, vai ser decretada a prisão dele e ele vai permanecer preso. Tá, mas isso, ele permanecer solto agora, é pressuposto que ele vai ser inocentado? Lógico que não. Ele pode ser condenado, ele vai ser condenado ou não vai ser condenado, isso indifere do que é diferente da prisão preventiva, da liberdade, eu aguardar o meu processo em liberdade, não influencia na culpa, no resultado da sentença que eu vou ter. Então, é estranho, é feio, é esquisito de se olhar, tá? Porque afinal de contas a gente olha para o lado e fala, pô, aquele pobre coitado tá preso, e o cidadão vai lá, sai com a aposentadoria pouposa, solto, feliz e contente, mesmo tendo feito isso. Mas nós temos essa lei e é com ela que eu tenho que lidar. Claro. E a senhora falava, por exemplo, de exemplos de voltar à cadeia. Depois é o caso do próprio Mauro Cid, né? Ele foi preso num momento, aí foi solto, aí o ministro entendeu que cumpria novamente os requisitos para uma prisão preventiva, foi preso preventivamente, até desmaiou lá na época, e aí agora ele está solto de novo. Então é para exemplificar um pouco do que a Jaqueline está trazendo para a gente. Marcelo Madureira, queria que você comentasse sobre esse personagem, o Silvinei Vasquez, aposentado aos 47 anos. Pois é mais uma excrescência, né? Eu, felizmente,
tive uma boa educação, nasci numa boa família, pude estudar, tive todo suporte. Infelizmente, para o desgosto dos meus pais, fui virar humorista, mas eu sou engenheiro, com pós-graduação, especialização, enfim, vários, né? Mas não precisa ter uma formação muito grande, matemática. Você vê um cara com 47 anos que você vai, vamos miseravelmente, que ele vai viver 90 anos, a estimativa de vida hoje é sensata no Brasil. Cara, durante 43 anos, a sociedade brasileira vai ter que pagar o salário dele integral, porque ele é funcionário público, né? Não há fundo, não há conta que feche. Isso aí, isso se dá e não precisa realmente. O caso dele estava preso, mas milhares de funcionários, né, todos os dias se aposentam em idade quase de adolescente, né, e cabe ao conjunto da sociedade sustentá-los, né, a tripa forra para o resto do ano. Mas o Acácio abriu uma questão que eu achei muito interessante, muito bem colocada, né, sobre a questão da morosidade da nossa justiça. É impressionante, no mundo já da inteligência artificial, de tudo, como a nossa justiça continua ainda operando como se o Brasil fosse um país medieval, que, de certa forma, é também. Né? Você não incorpora novas tecnologias, tudo isso em detrimento do quê? Da própria justiça. Né? Quanto mais a justiça tarda, mais ela falha. Essa que é a grande verdade da justiça brasileira. Então, o Acácio colocou muito bem e me despertou aqui. Olha só, 8 de janeiro já vai fazer 2 anos, e ainda nós estamos nas berolas, né? Nas berolas dos processos. Até agora, por exemplo, eu quero saber quem foram os grandes algozes, os mandatários, quem financiou, quem planejou. Até agora ninguém... Só fala lá da mulher lá de Santa Catarina, né, que também é outra excrescência, mas defecou lá em cima da mesa do Início Marmendes e tal. No outro dia ele também não conseguia mais distinguir o que era um material orgânico do que era processo também, enfim, do que ele pensa, mas enfim, uma confusão danada. Então essa senhora, né, evidentemente, já está praticamente... Mas eu quero saber quem mandou, eu quero saber quem organizou, quero saber quem são os caminhos. Isso não vamos chegar lá nunca, mas nunca, porque o Brasil é assim, meu querido doutor Acácio. A nossa lei, doutora Jaqueline, ela é feita justamente para que não haja a condenação. Né? Se você reparar, né, sempre os processos são feitos de maneira a sempre você encontrar imperfeições, né, nos procedimentos, de forma a invalidar os processos. Né? Você não julga nem culpado e inocente, eles são invalidados por imperfeições colocadas ali, né, a propósito, adrede, de maneira pensada, para que justamente você possa... Isso aconteceu com a Lava Jato, aconteceu com o Collor, isso não é uma característica da justiça brasileira. Né? Não punir ninguém. Né? Por isso que o Jamildo deve estar mais bem informado que isso, mas se o Bolsonaro aparecer candidato em 2026, na plenitude dos seus direitos, eu não vou ficar espantado. Da mesma maneira que o Lula saiu da cadeia para virar candidato. Entendeu? O Brasil é um país que não tem passado, você muda o passado. Né? Cara, não é para ficar desanimado. O problema é o seguinte: vocês estão esticando demais a corda. Quando a corda se rompe, entendeu? Aí as consequências são assim... É impossível você mensurar a consequência das coisas. E eu acho que o Brasil, né, a upper class brasileira, os nossos poderes públicos, seja o legislativo, seja o judiciário, seja o executivo,
a nível municipal, federal, estadual, estão esticando demais a corda, não estão olhando para o conjunto da sociedade brasileira, para a situação real do Brasil, não entendem, são incapazes, mesmo porque não têm preparo intelectual para entender a complexidade do mundo contemporâneo, tudo isso. Então, isso vai dar ruim, pessoal, isso vai dar defeito. E quando der, ninguém vai saber como é que essa história vai acabar. Esse que é o problema. O Madureira, como participa sempre aqui com a gente, sabe que eu tenho profundas discordâncias em relação a isso, porque eu tendo a confiar... Por isso que somos amigos fraternos e conversamos todo dia. Exatamente, porque eu creio muito na justiça, eu acho que com erros e acertos o saldo positivo é muito maior. Na justiça eu creio, eu não creio na justiça brasileira. Na justiça brasileira, pois é, eu creio, e creio também que, e até por um desejo patriótico, que vá se chegar a bom termo em relação ao que aconteceu no 8 de janeiro no Brasil, para que não fique, e aí eu vou citar aqui o Maurício Randes e o Jamildo, que é aí também do Recife, não fique esse fogo de monturo do golpismo no Brasil. Então precisa se passar a limpo para que a gente possa virar a página, no melhor sentido, nesse caso. Mas o Madureira já sabe desses pontos. Em relação, só para não deixar de fazer aqui também, sobre o Bolsonaro elegível para 2026, eu não acredito, porque ele foi 2 vezes já considerado inelegível. Eu entendo que você fala dessas questões processuais que encaminham para depois se excluir lá na frente, mas eu sempre sou muito preocupado, e é uma questão minha mesmo, de não fazer também equivalências diferentes. Do Lula foi um outro caso, né? Mas, enfim. O Jamildo quer falar, eu estou curioso. Mas o Jamildo levantou o dedo ali. Então vai, Jamildo, né? Com você. Afonso, olha, eu quero convidar vocês para acompanhar essa entrevista amanhã na CBN local aqui, 15 horas. E o Bolsonaro faz afirmações categóricas a respeito de 26. Essa dúvida do Madureira vai ser esclarecida pelo próprio presidente. Eu não vou falar para não furar a rádio, né? Mas dá para contribuir também com meu auxiliar, me mandou aqui agora, que ele está acompanhando, uma manifestação do Bolsonaro oficial no Twitter dele a respeito dessa confusão todinha. Disse, ó, todos os presentes recebidos por mim estão na PF, CEF, Caixa Econômica ou Depósito. Os de Dilma Rousseff, que estavam num galpão do MST no Rio Grande do Sul, foram levados pelas enchentes, acreditem. Os recebidos por Lula, 11 contêineres, estão por aí. Aquilo que a gente falou, né? Só serve para polarização. E eu queria também aproveitar a fala para comentar que, olha, esse Brasil não muda. Faz 15 anos que eu estou distante da área da economia, eu fui ator de economia durante um tempo, e os últimos 15 anos eu tenho me dedicado mais à política. Já naquela época a gente falava sobre a questão da reforma da Previdência e da reforma federal e da reforma nos estados. O que preocupava nos estados, como Pernambuco? Metade dos policiais na ativa, a outra metade já aposentado, inativos. Como é que você faz segurança com um gap desse tamanho? E como é que você entrega serviços públicos com tantas despesas por pagar? Porque o sujeito se aposenta com 45 anos, 47 no caso aí do Policial Rodoviário Federal, e vai viver o resto da vida e o Estado pagando. Até aí tudo bem, tem que pagar mesmo. Mas ainda corre o risco de, com a vida ganha, se jogar na política, fazer política e fazer insuflar, né? Às vezes com o sindicato, às vezes com a própria polarização política, e é um mal em cima de mal. Realmente daria pano para manga para um outro programa nosso aqui, mas o nosso tempo já vai avançado, então eu queria agradecer muitíssimo a presença de todos vocês aqui. Foi um debate muito rico, tenho certeza também que a audiência gostou muito, e a gente gosta realmente de qualificar o debate, trazendo aqui vários pontos de vista e também trazer o mundo jurídico para conversar com a gente, que é sempre uma satisfação especial. Vou começar as despedidas pelo Jamildo, que está no Recife, fazendo novamente o convite para todo mundo acompanhar amanhã a entrevista de Bolsonaro a Jamildo e o colega dele na CBN do Recife. Jamildo, muitíssimo obrigado. Cláudio, como? Aldo Vilela. Aldo Vilela. Então, Jamildo Melo e Aldo Vilela entrevistando o Bolsonaro amanhã na CBN do Recife. E só para fechar, esse belo quadro aí, esses belos quadros, na verdade, do Jamildo, são paisagens de Olinda. Jamildo, muito obrigado, uma boa noite para você.
Olha, é um prazer enorme estar com vocês, né? Uma audiência sempre qualificada, companheiros assim que enobrecem. Vou botar no meu currículo, estava aí do lado dos professores e do Madureira. Desejar tudo de bom para vocês, só agradecer o carinho, a atenção aqui com meu país, Pernambuco. É isso aí, muito bem. E eu quero agradecer ao Acácio também, que fala com a gente de São Paulo. Acácio, muito obrigado e volte mais vezes aqui no My News. Afonso, eu que agradeço, um prazer falar com você, com a Jaqueline, com o Jamildo, com o Madureira, e um prazer especial com a nossa audiência. Sempre à disposição. Abração. Muito bem. Doutora Jaqueline Valles, muito obrigado aqui por nos ajudar a esclarecer esses pontos todos. Inclusive, essa blusa laranja da senhora está muito bonita, de muito bom gosto. Eu adoro laranja, então a senhora foi bem na minha cor favorita. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Afonso, muito obrigada, Madureira, Joguinho, Acácio, tudo de bom para vocês. Foi um prazer enorme. É difícil enfrentar esse pessoal, principalmente quando as opiniões são tão diferentes, e isso que engrandece a apresentação. Muito obrigada. Não tenha dúvida. Marcelo Madureira, eu vou dizer que eu vou te colocar de castigo um pouco, sabe por quê? Vamos deixar o Marcelo Madureira no cantinho do pensamento, porque, na verdade, o que vai acontecer é que nós faremos, doutora Jaqueline, uma maratona no pós-debate da Band. A Band fará um debate 10h30 da noite, candidatos a prefeituras de São Paulo, de várias capitais. Nós vamos focar no de São Paulo, e o Marcelo Madureira está de gancho, vai ter que voltar aqui 00:30 para comentar o debate da Band. O que você acha, Madureira, da ideia? 00:30 não, me falaram que era 11h30. Então era fake news. Te propagaram fake news, Madureira. Não, é para esclarecer o público, esclarecer o nosso público, tem que saber direitinho o horário. Não, é porque eu vou dizer. Claro, 11h30. eu vou dizer. Acontece o seguinte, o debate da Band vai ser exatamente na hora que acabar o debate e deve acabar por volta da 00:30. A nossa live está programada para as 11h55. Então você que está no My News, ative as notificações, porque aí você vai ser notificado direitinho da hora que tiver o debate, tá bom? Porque nós vamos entrar em seguida ao debate da Band. Marcelo, até lá então. Boa noite para você. Eu só queria me despedir, né, do Claro. Jamildo, colega brilhante, e amanhã estarei 3h da tarde acompanhando você deveria ter recebido aí um extraordinário de periculosidade, né? De insalubridade, para aguentar uma hora de entrevista. O jornalismo nos exige, né? Buscar isenção, equilíbrio, tem que fazer. É isso mesmo. Muito bem. E agradecer poder ter compartilhado aqui da inteligência e do conhecimento, né, do Acácio e da Jaqueline, que, principalmente também pela formosura, né, de ter embelezando aqui um pouco esse quadro nosso aqui. Salvou, né, Madureira? Barbudos e tal. A gente deveria, na verdade, né, ter pessoas tão formosas e tão brilhantes como a Jaqueline sempre. Pois é. E o brilhantismo intelectual também nos deixa todos satisfeitos, porque é isso que a gente quer. E a audiência corresponde muito quando a gente tem um debate extremamente qualificado. Gente, vamos embora, que já deu a hora, mas a gente volta amanhã, 20h30 da noite, e para acompanhar o debate da Band logo mais. Não saia daí, tá bom? Um abraço. Hoje, excepcionalmente, não tem Rádio Novelo, que volta na semana que vem. Tchau, tchau.